Bom, vamos para a nossa segunda entrevista da série. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo de volta, né? Se convidado, estaria aqui. Opa, isso é importante. O William Bonner da televisão de Teresópolis. O salário é parecido, Mas, gente, né, nós estamos tendo a oportunidade de conhecer um pouco, né, essas caras novas que a Câmara recebeu. A gente já viu que o ânimo de trabalhar é grande, né? Na segunda-feira conversamos com o Alessandro. Está cheio de projetos, cheio de coisa para apresentar na Câmara. Isso é muito bom, faz muito bem, é um processo democrático. E também faz muito bem ter pessoas com experiência que vão poder, né, trabalhar e ajudar a população. E eu estou aqui do lado de uma dessas pessoas, né, que tem experiência política, que é importante, né, não podemos deixar de lado, e também experiência numa área tão importante, tão demandada, que é a área de saúde. Doutor, essa experiência política é fundamental na atuação, né? Não tem jeito, tem que ter. Tem que ter essa coisa de já ter participado de alguma coisa, de algum processo. Eu tenho pai que foi vereador, foi presidente de partido e tal, mas a política era outra. Era um outro momento. Meu pai foi vereador de 72 a 82, foi secretário da Câmara em alguns momentos e tal. A gente acompanhar esse processo político e saber que a política ela convive com a nossa população, mas convive dentro da nossa casa, claro, do nosso trabalho. A política ela tem que existir em todas as situações. Essa experiência política de Câmara, vivendo como vereador, a gente vai buscando aos poucos. Eu estou na minha 4ª sessão de Câmara, né? E as coisas chegam para a gente decidir, e a gente está aqui para decidir. A gente só tem que ter tempo para poder avaliar as coisas certas, para a gente poder votar sempre a coisa certa. Pois é, a gente teve aí essa questão da CPI da saúde, né? Não tem como não te colocar nessa situação, até porque você pediu vistas, né, do processo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A CPI teve de ser arquivada, né, por questões processuais, né, até para não comprometer o trabalho que foi feito. Como é que você viu esse processo todo? Poderia ter dado mais celeridade? Como é que você enxerga esse processo todo dessa CPI? Para mim foi mais complicado ainda, porque no dia que eu tomei posse, na quinta-feira, na terça-feira ia ser votada a CPI. Uhum. Eu não tinha lido um processo de 800 páginas. Não tinha tido acesso Não tinha acesso a nenhum. Não, e outra coisa, não é só o relatório que foi feito. Você tem que combinar esse relatório com todas as peças que você tem. Sim. Os anexos processo. Fora isso, quando você vai votar uma CPI, você precisa, de alguma forma, que o relator seja sabatinado pelos vereadores. Claro. E onde é que estava o relator? O relator estava numa situação que não podia participar, não era mais, estava afastado da Câmara. Outra coisa importante é que a CPI, complementação dela se deu 24 de maio. Uhum. Dia 25 houve a coisa da prisão dos vereadores, que não me vem ao caso. Assim, na verdade, eu não sou advogado, não sou nada, se está certo ou se está errado, não cabe a mim dizer. O que me interessa dizer é por que isso não foi votado nesse período. Mas não tinha quórum. Não tinha quórum, convoca os suplentes. Não foi feito agora. Eu fui convocado dia 2 porque houve uma... Como é que eu posso dizer? Teve o recesso de julho. Sim. Me proporia tranquilamente, aliás, não seria nem eu, porque seria o Estufa, né, o José Carlos Estufa, que já era secretário. Se ele desistisse, se ele deixasse de ser vereador para ser secretário, eu estaria lá com muito boa vontade, leria as 800 páginas, mas eu ainda acho que a sabatina ao relator e a comissão da CPI seria sempre importante. Aliás, é importante ressaltar que, primeiro, né, o material produzido por essa CPI era tão contundente, tão importante, que já mereceria, por si só, essa interrupção de um recesso de meio de ano, né? Já seria suficiente. Ou seja, aquilo que foi produzido pela CPI já justificaria, primeiro, a chamada desses vereadores suplentes, ponto, e depois a interrupção do recesso, né? Então, tem uma máxima do direito, que eu gosto sempre de falar, né, que é o direito não socorre aos que dormem, porque se você deixar para lá, o teu direito vai se esvair também, né? Ele está ali para te socorrer, mas não pode deixar passar. Mas, de qualquer maneira, pelo que foi lido por mim no relatório, claro, mesmo sem tendo conseguido ver todas as peças que foram anexadas, parabenizar o Maurício Lopes, sim, e a comissão, certo? Porque um trabalho perfeito, um trabalho árduo, que a gente, se puder, se tiver condição de avaliar isso posteriormente ou reiniciar qualquer processo, nós estamos aqui para isso. Com certeza. Certo? A gente não está aqui, a gente não arquivou e mandou embora. Não, a gente só não tinha condições. O Alessandro Caetti, ele numa quinta-feira, ele chegou, você tem que votar. Não, eu tenho que pedir vista.
Você tem que ler. Você E tem olha que só, ler, pelo menos. e A responsabilidade do voto é sua, E né? 800 páginas não não se é lê de nota. terça para Não, quinta. não dá. Porque você não só lê, você marca, você Claro. determina, você vê as perguntas que você vai fazer que cabem naquele caso. Realmente, pelo que parece, tem coisas graves, mas elas têm que ser avaliadas para poder ser feito. Então, eu acho que nós, vereadores, nós não vamos nos furtar o direito de votar. Nós não empurramos com a barriga. Não. Agora, nós chegamos 6, sendo que chegaram 5, e eu cheguei uma semana depois. Depois, verdade. Então, assim, não tinha condições de avaliar em um dia. Aí foi pedido para que o Tenente Jaime, que é o primeiro secretário, ele lesse toda a matéria para a gente poder votar ali. Eu falei assim, uma pessoa que lê um documento para você na hora não te faz decidir nada. Não. Você tem que analisar. Não, E outra coisa, você não lê uma CPI como você lê um romance. Não é Forma tranquilo. Não, você tem que ler, Você vai marcar, ter que- revoltar. Você vai ter que acessar a tua assessoria jurídica, Exatamente, claro. isso Não é é, importante. né? É uma situação muito complicada. Mas a gente está aqui para votar o que tiver que ser votado. E eu não estou empurrando com a barriga, mas você chegar na terça-feira e falar assim, mesmo o Alessandro Caete, o João Miguel, o Amorim, que foi uma semana antes, isso não é um trabalho para uma semana. Não dá. Então, se acabou dia 24 de maio, tinha tempo suficiente para isso. Porque foi decidido, isso aí é outro problema e não me cabe resolver, eu passo a ser vereador no momento em que eu assumo. Não, e a população precisa entender também que, por questões processuais, teve de ser realmente arquivada, né? Não é uma questão... Porque você precisa responder a um processo legal que tem os seus trâmites, tem os seus prazos, senão você imagina, né? Se não tivesse isso, se não tivesse essa regulação, a coisa não seria um material comprobatório como é. E não poderia ser, por exemplo, objeto de um julgamento político como é uma CPI, né? A CPI tem entre as suas consequências um julgamento político que pode ocasionar, inclusive, a perda de um cargo. Então, a coisa é muito séria e precisa obedecer esses devidos processos legais. Não dá para fazer de orelhada, mas Não dá. reiterando o trabalho do vereador Maurício Lopes e seus colegas da CPI. E tomara que ele tenha prosseguimento aí, porque a coisa é séria, é grave demais. Mas nós estamos aqui para falar de projeto, né? Nós estamos aqui para falar de projeção, de futuro, de proposições, para que você conheça um pouco, né, do vereador. E o que você tem pensado em priorizar, Marco? A gente viu que saúde não tem jeito, né? Não tem jeito, tem que ser saúde. Lógico que a gente está vendo essa questão da UPA, né? Essa regularização se vai ter uma firma, se não vai, como é que vai ser. A gente precisa regularizar porque as pessoas precisam receber. Antes de mais nada, eu não estou sendo politicamente correto dizendo que a gente tem que dar um apoio ao prefeito. Claro. Eu acho que o prefeito tem 2 meses de mandato. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. A situação que ele recebeu... O estrago foi grande? Eu não posso afirmar isso tecnicamente, mas pelo que a gente vê das dificuldades, da busca de novas receitas e tal, entendo que ninguém acerta tudo. Todo mundo que chega vai errar de alguma forma, mas a gente tem que dar um voto de confiança, tem que apoiar, e nós estamos aqui para apoiar todas as situações, sempre. Sobre saúde, eu tenho algum entendimento que quando você centraliza demais, você acaba dificultando. Então vai tudo para a UPA. Essa coisa de que assim, a gente era feliz e não sabia na época do HCT, isso já passou. Isso foi um momento há muito tempo. Eu tenho consciência que o HCT, que a gente não precisava de uma UPA em Teresópolis. Né? Se o investimento feito na UPA fosse feito de alguma forma no pronto-socorro do HCT, a gente teria uma situação muito melhor. Nós temos profissionais capacitados, gente administrativa capacitada. Convivi muito tempo com isso, fui chefe da Bucomaxilo durante anos, e eu digo para você o seguinte, o HCT, como São José e a Beneficência, eles são benéficos ao nosso município. A gente fala, não, tem que ter um pronto-socorro. Pode ter, mas se a gente tivesse essa relação com o HCT, seria boa. Mas não existe mais. Vamos ver a UPA. A UPA ela é municipalizada? Por que, se na maioria dos municípios ela é do estadual? E, assim, é um ônus que o município talvez não tivesse condições de ter. Lógico, e a gente sabe que a UPA não atende Teresópolis, atende Magé, Carmo, Sumidouro, São José, e se ela é estadual, ela teria que cumprir esse papel mesmo. Tá? Então, é a minha posição. Mas a gente tem alguns postos que podem ser colocados. Por exemplo, a gente tem um posto de emergência em Bom Sucesso. Nós temos o Tirador. Está subutilizado, inclusive. Sim, nós temos o Tirador. Eu acho até que deveríamos ter no outro distrito, do outro lado de lá. Se a gente tem um em Bom Sucesso, a gente tinha que ter no segundo distrito. É possível. E é um dos projetos que eu penso em colocar.
certo? Já conversei até com o vereador que é da região, que é o do resgate, para a gente sentar e tentar viabilizar alguma parte emergencial para que lá, porque o pessoal de lá não tenha que vir para cá, certo? Então, você consegue descentralizando. Lógico, falar de posto de saúde, que você tendo a atenção primária vai diminuir, claro, porque a pessoa vai na UPA para tomar Novalgina, por causa de dor de cabeça, mas também vai lá por apendicite, vai lá por um AVC, vai lá por um problema mais grave, certo? Então, a gente consegue descentralizar. Tem algumas outras partes que eu acho que é importante também, mais na minha área da odontologia, certo? A gente vê que todo aluno, quando entra, tem que apresentar a carteira de vacinação. Eu sou a favor de que tenha um exame odontológico para essa pessoa que adentra ao colégio. Ou no início, ou teve a matrícula. Preventiva, né? Não, aí faz uma avaliação, e essa avaliação, se for uma coisa mais grave, é encaminhado diretamente ao centro odontológico para fazer, ou fazer ações preventivas. Isso é um projeto que eu quero fazer. Se você tem que apresentar a carteira de vacinação, eu quero que, quando entre, tenha uma avaliação odontológica. É importante, e eu vou sentar e conversar com odontopediatras para que isso aconteça assim. Uma coisa que eu queria te perguntar. A gente tem um pensamento generalizado na nossa sociedade de que o atendimento odontológico não é algo pertinente ao serviço público, né? Você já deve ter ouvido falar disso. O serviço público nunca vai conseguir dar conta do atendimento odontológico. Como é que o serviço público de saúde pode abraçar essa questão? Se você parar para pensar que não pode dar conta, nós não vamos dar conta de nada. Nada. Né? Não vai dar conta de urologia, de ortopedia, de pneumologia, não vai dar nada. Porque se você for botar, a demanda é sempre muito grande, certo? O que eu falo da odontologia é que a gente tem que ter um cuidado inicial com as crianças. Ninguém está dizendo que o adulto não tem que ser tratado, e tem os centros odontológicos para isso. Eu fui coordenador de odontologia de São José do Vale do Rio Preto, uma cidade muito menor, e tinha os seus postos de saúde. Nós tínhamos um projeto de prevenção na época com a doutora Patrícia, a doutora Venice. Elas faziam palestras, elas faziam tudo isso para as crianças. Depois faziam para as mães e eram cobrados. Sempre tinha um exame. Então, assim, a criança adentrava ao colégio, ela tinha, toda criança que chegava, por exemplo, vamos dar um exemplo, no primeiro ano, todas as crianças tinham que fazer um exame. As coisas mais graves iam para um determinado lugar. Então, vamos pensar em 10 anos. Você entrou uma criança no primeiro ano, você viu que ela tinha de problema, ela é encaminhada. Ela passou para o segundo ano, não resolvido o problema, mas diminuído bastante. Entrou a outra, resolveu. Em 10 anos, você teve esse atendimento. Uma redução do atendimento. Do crescimento do número de cáries e tudo. Eu não sou cardiologista, embora eu seja dentista, faço só cirurgia e tal, mas tem gente capacitada para isso. E a gente tem uma instituição em Teresópolis, tem uma faculdade de odontologia, que pode dar esse apoio. Gente capacitada e gente capacitada demais, inclusive, para que esses planos sejam. Esses convênios com a FESO devem acontecer. Eu saí da FESO em 2016, mas eu continuo dizendo que a FESO ainda é uma das soluções para a nossa cidade. E tem uma política de levar a sua prática acadêmica às comunidades, né? A gente tem um NPJ que funciona muito bem, os atendimentos dos nossos acadêmicos da área de medicina, enfermagem e tudo mais, e também na área de odontologia, né? Tem lá um consultório escola sensacional, né? Tem profissionais que podem muito bem estar dentro do serviço público engajado, mas tem que ter projeto para isso, né, doutor? Assim, esses projetos eles devem acontecer concomitante com o crescimento da prefeitura, do conhecimento da prefeitura. Você chegar ao secretário de saúde, a coordenação de odontologia, procurar a coordenação de odontologia da FESO, vai ser muito importante. Eu acho que essa parceria ela é importante pelo feedback que o aluno precisa ter dessa coisa de saúde pública, porque você trabalhar consultório, você também precisa ter essa coisa de trabalhar com uma certa dificuldade, né, de trabalhar com uma demanda maior. Eu acho isso tudo muito importante. Então, a odontologia, para mim, ela é importante. Tem outro caso importante dentro da odontologia, pacientes especiais. Nós temos um paciente da PAI, nós temos um paciente que ele pode não ser só paralisia cerebral, nada disso, ele pode ter um paciente que seja cardiopata que ele não possa fazer no consultório. A gente tem que incluir no POA, a gente tem que incluir nesse convênio com os hospitais um atendimento. Não é nem só para cirurgia, não. O paciente tem que fazer restaurações, ele pode fazer isso em centro cirúrgico se ele está impossibilitado de fazer na cadeira. Isso tem que estar incluído e é um projeto meu, porque quando eu trabalhava lá, existem profissionais da prefeitura que vão de graça para atender pessoas pelo coração. Eu acho que isso tem que ser colocado no POA, isso por mim, pelo meu projeto, vai entrar. E aí, mais uma vez, a faculdade de odontologia, o HCT ou São José vão ser importantes nisso tudo. Eu acho que
essa gama de pessoas que estão impossibilitadas de ser atendidas, que não pode ir no consultório e não tem como ir no hospital só particular, é um limbo, eles ficam num limbo verdade. E com dor. Fica naquela, não é nem isso nem aquilo, né? Exatamente. E aí é complicado. Então esse é um projeto que eu pretendo de alguma forma colocar. Muito legal, muito legal. Tomara que seja levado à frente, né? Agora a gente também não pode deixar de falar de um momento de fragilidade social que o município vive, né? Muito desemprego, muita inadimplência, a ponto inclusive de preocupar na área da saúde mental, né? A gente está com muita gente aí, um caso de depressão, motivado por isso. Muitos pais de família optando pelo crime, inclusive para sustentar as suas famílias, a coisa realmente está muito difícil. É um reflexo de uma crise nacional, evidentemente, mas um município também fragilizado por administrações aí não tão compromissadas. Como é que você vê essa área social de geração de emprego e renda? A Câmara pode ser uma influenciadora positiva nesse sentido? Não só pode, como deve. Quando eu vim semana passada, quando estava com os colegas aqui, eu falei das vocações de Teresópolis. Então, Teresópolis, ela sempre foi colocada, a cidade não é industrial, ela não é agrícola, não sei o que. Na verdade, ela é tudo. Ela pode ser industrial, ela pode ser agrícola, ela é turística? Não, hoje ela é cidade dormitório, né? Então, as pessoas não gastam dinheiro aqui por isso. Elas trabalham lá, fazem tudo lá, e quando chega aqui... A gente tem que gerar emprego. Eu fiz um projeto que eu acho muito importante, sobre os cobradores de ônibus, de voltar aos cobradores de ônibus. E eu coloquei uma tríade, né, muito importante. Primeiro, que isso voltaria tantos empregos para Teresópolis, são tantas famílias. O emprego direto vai. O segundo é a parte da reta, de você ter ônibus parados, de você ter a mobilidade urbana ter sido atrasada por isso. Hoje um trocador, sem trocador, você tem um motorista, você tem 20 pessoas para entrar no ônibus. Ele tem que cobrar das 20 pessoas e tal, ele tem que ficar preocupado se alguém vai passar, se não vai. Ah, mas a integração vai ajudar. Vai ajudar, mas é importante a gente ter mais gente trabalhando, mais empregos. Isso, vamos dizer que sejam em torno de 150 empregos. Vamos dizer, mais ou menos, a Bebidas Comari deve ter 150 empregados. Então, a gente estaria colocando quase que um contingente de uma Bebida Comari empregado em Teresópolis. Assim, eu penso isso, eu penso em gerar. Eu penso também que o produtor rural, ele tem lá o alface, a tangerina, essas coisas que ele tem que plantar, que vai colher. O governo pode fazer com que comprar essa coisa, chamar a FESA com engenharia de alimentos, fazer alguma coisa e tentar fazer com que faça geleia, faça suco, beneficiando esse material. E aí a gente vai vender na feirinha, vai vender no alto, no postinho de cultura do alto, de turismo no alto, vai vender. Eu acho isso importante. E com a marca da cidade também. Com a marca da cidade. Você aumenta a marca, você aumenta o turismo e você, de alguma forma, consegue fazer isso. Sei que isso não é fácil. E eu acredito que o prefeito, com essa parte dele de ser empresário, de estar envolvendo nisso, ele entende muito mais do que isso, mas é uma sugestão que eu tenho para fazer. É uma parte que a cidade precisa se debruçar, né? A gente percebe realmente que a ausência de políticas públicas nessa área nos trouxe a um momento dessa fragilidade. E você deve ter sido demandado bastante aí nas ruas com relação a isso, né? O Alessandro falou aqui que praticamente toda a volta que ele dá na cidade tem 4, 5 pessoas pedindo um emprego a ele, né? E a situação é realmente preocupante, né? Mas as pessoas precisam de emprego, sim, e a gente tem que gerar mais empregos, né? Isso é uma maneira geral. Mas com a situação do país hoje, é difícil de você abrir uma empresa, a gente vê lojas abrindo em Teresópolis, você fala, mas que loja é essa? Aí daqui a pouco você passa, ela está fechada. Está fechada já. Porque você tem um aluguel caro, você vai pagar um funcionário. Hoje você não tem. Se você não tem, por exemplo, uma loja própria, dificilmente você vai abrir. Quase inviabiliza. E aí você pega aí 2, 3 funcionários, acabou. Aí você prefere mandar embora, você coloca seu filho, sua mulher para trabalhar. É o sistema padaria antigo, né? Você fala, então, mas é o que tem que ser feito. Então, você diminuindo muito esse mercado de trabalho, você vai aumentar a criminalidade. Olha só, vamos pensar numa coisa, a gente fala da saúde. Quantas pessoas perderam o plano de saúde em Teresópolis? Vamos começar pela prefeitura, na época. Entre os servidores públicos. Entre os servidores eram 16 mil, contando com todos, contando assim, que eram... acho que 6 mil e tal, a Unimed tinha 16, eu acho que 4 ou 5 mil, não sei, estou chutando números, tá? Pessoas que deixaram de ter. São pessoas que vão ingressar no público.
então vai aumentar. Olha o impacto, né, que Então, a gente tem. não adianta a gente dizer que a coisa que vem de cima não vem uma escada, que a água não vem descendo, essa escada vem descendo. Vem. Mas a gente tem que trabalhar sempre para isso. Nós, vereadores, somos cobrados, às vezes, por coisas que a gente não pode. Não pode fazer. Porque você arruma um emprego para mim, ou você faz isso. Não, olha só, porque a nossa rua tem que ser calçada, olha só, a rua de vocês tem que ser calçada, nós vamos fazer moções, nós vamos levar isso ao prefeito. Tá, mas também não adianta eu pedir para o prefeito para calçar a rua se ele não tem asfalto. Não vai adiantar nada, né? E confunde-se muito realmente, né? O executivo é uma coisa, o legislativo é outra, mas a gente está caminhando para uma educação mais correta nessa área, né? Bom, se deixasse a gente ia falando aqui a tarde inteira, né? Que bom, né? Que bom que a gente tem assunto, que bom que a gente tem projeto e que bom, né, que a gente tem uma pessoa com a experiência, o doutor Marco Aurélio, aí trabalhando na nossa Câmara, que precisa dessa experiência, precisa dessa pegada social e tão focada, né, como a gente está percebendo. Parabéns pela tua chegada à Câmara, né, que a gente sabe que é muito almejada e pode contar com a gente aí nos teus próximos projetos. Aliás, a gente sempre que tiver qualquer coisa, a gente vai querer divulgar. Eu queria só colocar uma coisa aqui, cara, eu sou vereador, tá? Mas eu continuo cirurgião, continuo trabalhando, porque as pessoas acham que a gente parou de trabalhar. É verdade. Não, olha só, eu dou aula em Araruama, na faculdade de Lagos, eu sou plantonista de final de semana em Cabo Frio, quinzenalmente, eu trabalho em vários locais em Teresópolis, continuo trabalhando, porque as pessoas acham que você é vereador, que você é só vereador. Parou, não, eu continuo sendo cirurgião, aliás, eu sou cirurgião, estou vereador. Está vereador, exatamente. Pode procurar o doutor lá que ele vai te atender. A gente agradece a tua participação, obrigado mesmo. Eu que agradeço, obrigado, sempre que precisar, estamos aqui. Fique à vontade também, pintou algum projeto, pode correr aqui para contar pra gente. Beleza. É isso aí. Nós vamos ao intervalo comercial rapidíssimo, coisa muito rápida, daqui a pouco a gente está de volta.